Bem-vindos! O Reiki pode nos auxiliar de diversas formas. Aplicações, autoaplicações, as energias que a gente recebe com as iniciações, com as reciclagens, várias ferramentas que o reikiano tem à disposição. Mas tem uma que pode ser um diferencial, que pode ser algo assim realmente transformador na vida das pessoas, porque ela traz uma repercussão muito grande, que é o que eu chamo de tarefa do reikiano nível 2, ou então purificação do passado com o reiki. Já tem um vídeo ou dois no canal sobre isso, mas eu vou atualizar porque é realmente uma ferramenta muito especial e eu observo que os reikianos nem sempre a utilizam, adequadamente, com carinho, com uma atenção especial para com ela, para obter os benefícios. Bom, eu vou revisar a técnica e depois eu faço algumas considerações. Essa técnica, então, está disponível para reikianos a partir do nível 2, ou seja, para reikianos que já podem enviar o reiki para o presente, passado e futuro, reiki à distância, certo? Após a iniciação, já está pronta, disponível, é só usar. De preferência, a gente usa a técnica da redução, ou seja, a gente faz o envio com as mãos em concha e com o objetivo aqui no meio. Nós podemos enviar reiki, então, para situações do passado, para pessoas no passado, para a gente mesmo no passado, certo? Situações críticas, situações de crise, situações difíceis, situações intensas, situações amenas também, porque às vezes surgem na nossa mente lembranças do passado que contêm alguma carga energética que precisa ser tratada, que precisa ser melhorada. Então, não é só para coisa ruim, só para coisa triste, só para coisa difícil. É para um tratamento amplo do passado. Você vai, então, imaginar essa situação, essas pessoas, as vivências, as lembranças todas entre as suas mãos. Pode usar todos os símbolos do nível 2 ou não usar símbolos. Pode deixar intuitivo os símbolos surgirem à medida que forem sendo necessários. Existem 3 formas da gente fazer isso. 3 formas. A primeira, ocasional e intuitiva. Quando você lembrar, você faz o envio. A segunda, bem organizada, bem metódica, você vai fazer uma meditação gachô, você vai se aplicar reiki, você vai reservar um momento para isso, para se equilibrar. E a partir daí você vai anotar. Você vai fazer uma revisão da sua vida, anotando todos os momentos que você considera importantes de receber esse reiki que você vai enviar. Então a gente faz uma listinha que pode ser atualizada constantemente, à medida que a gente vai fazendo essa tarefa. E aí você começa a enviar reiki uma por uma. Às vezes a gente envia uma vez, às vezes a gente envia 2, às vezes a gente envia 3, 4 vezes. Quantas forem necessárias, até que aquela situação, aquela pessoa, aquela vivência, aquela emoção se dilua, a gente perceba que ela já não tem mais nenhuma carga que mereça o envio de reiki. Então, vai um pouco da pessoa desenvolver também uma sensibilidade para notar esse momento, de parar, de quantas vezes enviar. E aí, metodicamente, a gente vai enviando uma por uma. À medida que essas situações não precisem mais, a gente vai riscando e continua enviando apenas para aquelas que são necessárias e acrescentando, ocasionalmente, outras que vão surgindo. Então, essa é uma atividade, essa é uma forma de fazer esse envio passado muito importante, muito útil, bem metódica, bem tranquila. E uma terceira opção seria unir as duas. A gente busca essa intuição, a gente anota esses momentos intuitivos e a gente faz essa revisão metódica também de todas as situações que a gente considera que necessitem. Então, unimos as duas. Fica muito bom. Melhor que fazer separadas. Traz todas as vantagens dessa parte metódica e traz também um desenvolvimento da sensibilidade para que a gente perceba que vão surgir na nossa tela mental
situações do passado que a gente precisa equilibrar, certo? E aí, cada um escolhe a maneira que prefere, ou experimenta essas 3 formas para ver qual a forma que ele prefere. O importante é que a gente faça. Isso é muito importante. Legal. Então a técnica, bem simples, maneira de implementar ela também, muito simples. Requer um pouco de disciplina, sim, requer um pouco de atenção, sim, mas nada demais, né? Tudo coisas que nós podemos realmente colocar em dia. Legal. Ponderações importantes. Ponderações importantes sobre o uso dessa técnica. Primeiro, não tente influenciar as situações passadas. Evite cair na tentação de julgar você e as pessoas. Não tente dirigir o reiki para um sentido ou para o outro, para curar, para melhorar, para resolver. Não. A gente visualiza a pessoa, a situação, a vivência e envia o reiki, sem o ego, sem a mente querer participar, certo? Sem querer influenciar, porque aí não será mais reiki, será a nossa energia pessoal que estará tomando conta. Então a gente faz o envio e anota-se ou observa-se os resultados do que nós fizemos, certo? Isso sim, vale a pena observar os resultados. Então evite essa vontade que vai surgir de querer, né? Seria melhor que acontecesse assim, seria melhor se eu fizesse daquela forma ou de outra. Não. Nossa vontade não pode participar. Temos que deixar espaço para o reiki fluir. Segundo ponto, observação. Não faça isso assim com muitas situações ao mesmo tempo, né? Uma, outra, em sequência. Escolha uma para começar, faça o envio uma vez ou duas e observe os reflexos na sua vida hoje para ver o que está acontecendo com essa energia do reiki que está indo lá para aquele passado e como que ela está atuando e como que está reverberando nos dias atuais. Então, isso é importante. Observação, comece devagar, uma, outra e observe. À medida que você vai sentindo, né, os benefícios, que você vai observando mudanças, alterações, resultados desse processo, você vai incrementando e vai aumentando em quantidade, né, de vezes, em quantidade de envios para esses passados, esses momentos passados. Então essa é uma situação importante. Você pode usar símbolos ou não usá-los. Tem que experimentar. Cada reikiano tem a sua maneira de fazer o envio, certo? O que é importante é que a gente mantenha em mente que os símbolos não controlam o reiki. Não é o ROM que manda o reiki para o passado. É o reiki que vai para o passado. O ROM auxilia no processo, né, para focar nossa mente, para concentrar nossa mente no processo que a gente está executando. E também trabalha esses aspectos mentais, pensamentos, ideias que vão surgindo, que vão sendo trabalhados, certo? Então isso é muito importante. Outro aspecto, reforçando já que eu comentei, tanto momentos bons quanto momentos ruins. Coisas do passado que surgem na mente merecem que você envie reiki para eles. Há alguma coisa lá que está querendo receber energia, que está querendo ser trabalhada. Mais um ponto. Nós não vamos descartar o passado, nós não vamos deletar esse passado, nós não vamos eliminar esse passado. Nós vamos equilibrá-lo. São nossas vivências, o nosso passado nos define, nos trouxe até aqui as nossas ações passadas, então a gente não pode pensar que nós vamos tirar isso da nossa vida por mais intenso que seja o momento. O que a gente precisa é ressignificar esses momentos passados, olhar para eles com outros olhos, uma outra visão, uma visão desperta, para que a gente possa entender o máximo possível que a nossa mente consegue das razões para aquilo ter acontecido, dos resultados que aquilo nos ofereceu, da vivência, do crescimento que nos proporcionou. Então isso é um ponto assim crucial, certo? A gente tem que ressignificar as coisas. A gente acolhe esse passado, a gente guarda ele e ele vai seguir com a gente. Mas ele não vai ter o impacto
tão grande que certas vivências e certos momentos possuem para a maioria das pessoas. Com o envio do Reiki para o passado, nós não vamos mudar o passado. O passado já ocorreu, está ali. Mas nós vamos equilibrar as energias, equilibrar as emoções envolvidas, os pensamentos envolvidos, para evitar que eles continuem se perpetuando, para que eles rompam um certo ciclo de repetição que eles têm na vida da gente. São situações, às vezes, muito pequenas, muito simples, mas que elas acabam reverberando de tempos em tempos e nos afetando, nos incomodando, nos atrapalhando totalmente. Então, podemos imaginar que no passado você fez alguma coisa e seu pai brigou com você. Sua mãe botou você de castigo. Você guardou alguma coisa daquela vivência. Mais adiante, um colega de escola fez a mesma coisa. Mais adiante, um colega de trabalho repetiu algo semelhante. Então, são situações que, ao longo do tempo, elas vão seguindo uma certa linha de energia, uma certa vibração. À medida que a gente vai purificando os eventos mais antigos, os mais recentes vão surgindo e vão sendo equilibrados também. Até que chega no dia de hoje, a gente perde um pouco dessa conexão, dessa ligação com essas cargas, às vezes, muito pesadas que a gente acumula. A gente rompe esse ciclo, né, de situações que vão acontecendo muito semelhantes entre si. E quanto mais distante no passado a gente conseguir, melhor. E aí vamos trazendo para o presente, vamos trazendo até o presente. A gente não muda o passado, mas a gente muda o resultado. Como que a gente está olhando para essas situações e como que a gente vive hoje. Porque essas situações continuam nos afetando, continuam, em geral, nos incomodando de alguma forma, esperando que a gente ressignifique elas, que a gente olhe para elas de uma maneira diferente, para que realmente ocorra um rompimento desses eventos, né, similares e não nos atrapalhem mais. Quantas vezes enviar? Vai depender muito de cada situação. Situações mais intensas vão requerer mais vezes. Se você participar muito do processo, se você ficar desejando, querendo, você vai precisar de mais vezes para enviar, porque quanto mais a gente quer, menos Reiki flui. Certo? Flui a nossa vontade, cheia de critérios, cheia de julgamentos, e isso entra em conflito com essas situações. Não adianta. A situação envolve outras pessoas. Você pode simplesmente fazer o envio, se você estiver tranquilo, assim, ou se você preferir, você pode pedir permissão para a consciência, para o eu superior da pessoa, que ele receba aquele reiki e use da melhor forma possível. Ponto. Observa seu resultado. Certo? E a gente confia que a consciência de cada um vai usar a energia da melhor forma possível. É bom no começo usar um pouco de método, ser disciplinado, escolher alguns horários para relembrar, para anotar, escolher alguns horários para enviar, procurar parar de vez em quando para se observar, para ver como é que está funcionando, experimentar também, para ver os resultados é importante. Certo? Então, essa é uma técnica com múltiplos benefícios para o momento atual que a gente está vivendo e para os momentos futuros, que, né, a gente se modificando hoje afeta o nosso futuro, e que permite uma visão muito mais abrangente do passado, uma mudança de perspectiva das coisas que aconteceram com a nossa vida. Se a gente conseguir fazer isso, né, sem julgar, é fantástico, porque a gente começa a entender esses encadeamentos todos, essas ligações todas, as razões para que algumas situações tenham acontecido. Coisas que no passado podem ter sido muito doloridas, hoje com uma visão mais ampla, uma visão mais aberta, uma visão mais acolhedora, a gente olha para aquilo com um certo carinho, uma certa compreensão, e aquilo se modifica. A gente observa o que tem de bom e a gente cresce com isso. Todas as experiências que a gente passa, todas as épocas da nossa vida servem para isso, para o nosso crescimento. Nem sempre a nossa mente enxerga dessa forma. Às vezes o medo, a dor, o sofrimento são muito intensos e turvam a nossa visão. Quando a gente faz essa tarefa de Reikiano nível 2, a gente começa a olhar para essas situações com mais carinho, com mais atenção, acolhendo, né, as nossas vivências, as nossas dificuldades e
superando elas, transcendendo elas, mas levando ainda como uma bagagem de experiência, para que no futuro a gente tenha, né, dizer que aprendeu, a gente possa dizer que passou, aprendeu com alguma coisa com aquilo e cresceu com aquilo. É uma tarefa muito interessante, muito prática, com muitos bons resultados, não só para pessoas que têm declaradamente problemas, que sabem que têm problemas difíceis, mas para pessoas que às vezes não estão conscientes desses problemas, porque à medida que a gente começa a trabalhar com esse material todo, mais coisas começam a surgir na nossa consciência, coisas que precisam da nossa atenção, precisam ser ressignificadas e acolhidas. Então, é uma tarefa muito interessante que os reikianos de nível 2 têm à disposição e podem colocar em prática. Legal, pessoal? Gratidão.